Olá, olá, mais um podcast aí, Resenha do Bona, muita alegria estar gravando uma vez mais para vocês, meus amigos, meus alunos, é uma honra, um prazer estar recebendo vocês aqui. Desde logo, quero pedir uma vez mais que se inscreva lá no YouTube, youtube.com/Resenha do Bona, vai lá, se inscreve, a gente precisa ter bastante seguidores. Quanto mais seguidores, mais instrumentos a gente tem para ajudar, para facilitar vocês. Os programas estão bem legais, a gente está tendo um retorno, um feedback bem legal, muita resenha, muitas risadas, convidados incríveis. E eu quero uma vez mais agradecer o pessoal aqui da Tela VIP Studios. Agradecer o Max, Lindmar, Diogo Gamberini, a galera aí da produção. Cara, o estúdio aqui é muito bonito, fico muito feliz de estar gravando aqui. Hoje, uma vez mais, uma pena, sem meu parceiro Rogério Conde, não pôde estar presente. Rogério está sempre aqui comigo, dividindo o Resenha do Bona, ele que foi um dos grandes idealizadores desse nosso projeto, né? Mas hoje não pôde estar, uma pena. Fica aqui o meu abraço para o Roger, meu parceiro, meu abraço para a galera aí da Tela VIP. Quero também nesse começo agradecer um grande amigo meu, Davi que é meu parceiro e arrumou aqui para a gente uma parceria com o pessoal da New Corpus. Se a produção puder colocar aí, ó, a New Corpus, do meu amigo Davi que é meu amigo há muitos anos, e tá com essa galera aí dos suplementos, suplementos bem legais, e ele me mandou aí umas coisas, creatina, pré-treino. Cara, eu tô fazendo spinning, Diogo, 3 dias por semana eu tô fazendo. Tomei esse pré-treino 5 horas da tarde, meu irmão, 5 horas da manhã eu tava fazendo flexão, subindo em árvore, o negócio é top, velho, é muito bom esse pré-treino aí da New Corpus. Creatina, tem um whey também que eles me deram, tomei, vale muito a pena. Então, Davi, parabéns, os produtos são top. Tô falando porque eu experimentei e gostei, senão não estaria aqui falando. Então, segue lá New Corpus, vale muito a pena, bem legal. Davi, parabéns aí pelos produtos. E uma vez mais também quero dizer da minha alegria aí com o meu Instagram. Cara, obviamente que eu não sou ninguém perto desses caras aí famosíssimos, mas tenho quase 18 mil seguidores e ali, ó, 122 mil visualizações nos últimos 30 dias. Pra gente que é um anônimo, né? Eu que sou professor, advogado, estou como secretário de turismo lá em São Vicente, 100 mil pessoas é muita gente vendo, né? Não é igual o nosso convidado de hoje, que é uma pessoa ilustre e conhecida, mas eu sempre gosto de fazer a comparação, já fiz isso no programa passado, com um campo de futebol. Você vê 18 mil seguidores, é uma Vila Belmiro lotada, né? Então você imagine lá um campo de futebol lotado e as pessoas estarem te seguindo, te acompanhando. Volto a insistir, perto de grandes influenciadores é muito pouco, né? Mas para mim é um número significativo e mais de 100 mil pessoas acompanhando no último mês. Então você vai colocando lá, por exemplo, ali ó, aparece 2 fotos minhas, a do meio sou eu com 2 alunos, o seu Amaro e o Murilo, e eu quis fazer esse videozinho com ele, que são 2 gerações, né? O seu Amaro, um senhor de idade ali, fazendo faculdade de Direito, e o Murilo com seus 23, 24 anos. Achei muito bacana os 2 estarem juntos ali. No outro vídeo, sou eu ali em São Vicente, num evento que teve. E aí você coloca essas coisas e mais de 100 mil pessoas vendo. Então, estou muito feliz aí com a repercussão, mas principalmente do nosso programa aí, Resenha do Bona. E hoje, aí, Diogo, capaz de bater 1 milhão, cara. Que esse cara, além de meu amigo, se assim ele me permitir chamar, sou fã do trabalho dele, a forma com que ele age trabalhando, o ser humano que ele é. Então, cara, com muito prazer que eu anuncio aqui, Frederico Messias, meu grande amigo, uma honra, um prazer estar te recebendo aqui depois de tanto tempo. Eu queria que você fosse o primeiro, o segundo, assim,
Não dava por causa da agenda, mas te recebendo hoje, por um prazer assim inenarrável, cara. Muito obrigado pela tua presença. Ô Paulo, primeiro que é um prazer enorme para mim estar aqui. Você sabe que você é muito mais que um amigo, é uma pessoa que eu considero muito. E nós temos aí já uma longa história aí de amizade e eu acompanho o seu trabalho lá desde Cubatão, em que você, então, com o nosso amigo Donizete, trabalhou na Câmara de Cubatão, fez uma gestão incrível lá como secretário da Câmara, o Donizete, então, presidente, e agora você, secretário em São Vicente também. Você sabe que eu passei a minha infância em São Vicente, ali no Ilha Porchá, no Mares do Sul, ali na 11 de junho, Messias Sul, Saldanha da Gama. Então, para mim, ver o trabalho que você faz lá com o turismo de São Vicente, aquele calçadão lá do Gonzaguinha, quantas vezes eu parava o carro lá e ficava lá. Eu tenho um carinho enorme por São Vicente e eu sei do trabalho que você tem feito lá. Um trabalho incrível de divulgação da cidade. Aquele pôr do sol da Praia do Gonzaguinha, que é o mais bonito do Brasil, né? É verdade. Quem já acompanhou ali sabe. Então, para mim, é uma satisfação enorme estar aqui. Se tem alguém que é famoso aqui, é você. Eu estou só nos 15 mil, um dia eu chego nos 17. Tenho certeza que depois, cara, de hoje eu vou ganhar muito mais seguidores. Você sabe, a recíproca é verdadeira. E você estava falando, cara, eu estava lembrando, eu tenho trazido aqui muitos amigos. E aí a gente para pensar assim, fala, cara, eu conheço o cara há 20, 30, 40 anos. E você estava falando agora, cara, eu me lembro de você com o teu pai lá no Ilha Porchá, cara, jogando futebol de salão. Então. Cara, quantos anos você tinha ali? 10 anos? Por aí, entre 10, 12 anos talvez. A gente participou das categorias de base. Hoje tem até um Instagram, que é o do Família Futsal, né? Que eu sigo lá, e a gente vai vendo esse pessoal dessa época que a gente jogou desde pequeno. Hoje é engraçado porque os meus filhos estão na escola e eles estudam com os filhos do pessoal que nós jogamos, né? Você vê, eu sou uma geração mais velha que você, eu estou com 53 anos e você vê, um dia desse a minha tia estava precisando de doação de sangue. E aí eu coloquei, quem puder doar tal. Cara, apareceu o Nenê. Não sei se você lembra. Eu lembro do Nenê, claro. Nenê, pra mim, um dos maiores craques, se não o maior de todos. Você sabe que meu pai que foi descobrir o Nenê, né? Deram uma indicação para ele foi lá e trouxe o Nenê primeiro para jogar no Ilha, depois o Nenê, então... E o Nenê assim, cara... Aí o Nenê apareceu para doar sangue. Que legal, cara. Aí você fala, cara, eu não tenho nem como te agradecer por você estar vindo aqui doar sangue para minha tia. Ele, imagina, a gente é amigo um tempão. E você vê, aí quando a gente vai batendo esse papo é que lembra quanto tempo, né? Bom, eu do Ilha Porchá, então, é adolescência, né? E em Cubatão, então, se a gente parar para ver, Cubatão já faz um tempão também, né? Cubatão foi 2011. Isso, porque eu estou em Santos desde 2012, aqui na 4ª Vara Civil. Então, antes de vir para cá, eu passei lá em Cubatão. E 2011, cara, foi um trabalho fantástico o que você falou lá do Donizete. Um grande abraço para ele, um grande amigo nosso, um ser humano ímpar. O cara mais simples e humilde que eu acho que eu conheço na minha vida. É verdade. Né, de uma humildade assim, fez um trabalho fantástico, trabalho difícil, cara. Porque a gente vai falar aí da tua infância ainda tal, mas já que você tocou de Cubatão, lembrando, cara, eu me lembro assim de entrar lá e encontrar algumas situações delicadas, negócio de carro que estava alugado com preço alto e a gente ter que conversar e tentar resolver a situação, negócio de salário, e aí tinha até uma discussão no bom sentido, judicial, em relação a corte de salário. Você cortava o salário e eu mandava pagar de novo. Então. Na verdade, assim, o prefeito tinha um limite, né? O pessoal ficava bravo com você e não comigo. Porque lá são 4 varas. Isso. E 3 juízes da época, eles acatavam, né, a nossa tese de cortar e você, na verdade, você falava para congelar. Exato. Congelava ali, né? Então era da sorte dos caras. Se caísse na sua vara, o cara falava, vou conseguir. Nas outras 3 eram diferentes. Mas assim, o importante é o trabalho que foi feito com muita seriedade, né? Eu me recordo que no primeiro ano, assim, nós devolvemos uma quantia considerável de duodécimo, foi 7 milhões, no outro ano 7,5. Aí eu continuei como diretor na gestão do Wagner Moura, também um abração para ele, outro cara fantástico. E aí devolvi mais 10 milhões. E assim,
infelizmente, muitas vezes o pessoal vai gastando, né, cara? E ali foi um trabalho feito com bastante seriedade. A verdade é que essa expertise da administração pública poucos têm, né? Poucos conseguem fazer esse trabalho que é muito difícil. E também ter a consciência, né, Sim. cara? Pô, muitas vezes eu falo para os meus alunos, o cara quer pintar a parede aqui 4 vezes no ano. Aí eu pergunto para ele, pô, você pinta da tua casa 4 vezes por ano? Exato. Não pinta. E por que vai pintar aqui? Porque é dinheiro público? Ah, eu vou para um hotel e fico num hotel simples. Eu me lembro, né? Eu fui secretário em Cubatão, em Santos e em São Vicente. Então, quando eu falo assim, não dá para saber onde é, fica tranquilo. Né? Aí tinha lá um vereador que falava, eu sou muito simples, tal, não sei o quê. Aí ele falava, eu quero ir para Brasília. Aí queria ficar só no Kubitschek, né? O melhor hotel. Pô, mas o senhor fala que é simples tudo, e se não for ali, então assim, quando é com dinheiro público, aí pode tudo, né? Eu me lembro também uma outra situação, a gente comprar cortinas, e precisava mesmo, porque eu tirava foto do antes e depois, se precisasse comprovar, né, para o Tribunal de Contas, aí gastou lá, sei lá, 100 mil reais de cortina para o lugar todo lá. Aí passa 6 meses, o cara, quero reformar as cortinas. Pô, a cortina da minha casa tem 20 anos, cara. E a gente não mexe, né? E aí, pô, você vai no poder público, enfim. Mas são essas situações que a gente se depara. Eu quero falar da tua infância, vamos falar da faculdade, mas já que a gente estava falando em Cubatão, cara, eu lembro de uma passagem, o que demonstra que você é um juiz diferente, né? Quem não sabe, doutor Frederico é juiz da 4ª Vara Civil de Santos hoje, mas um juiz completamente diferente, cara. Eu me lembro de um caso em Cubatão, o caso da ponte. Ah, é verdade. Aí, cara, não sabia se deixava a ponte, se tirava a ponte, se colocava uma parede na ponte. E aí, qualquer juiz ia julgar, porque as partes estão lá, qualquer juiz julgaria. Cara, o que você fez? Você pegou o carro e foi lá ver a ponte. Cubatão, eu tive passagens assim, muito gratificantes em termos de decisão. Nessa história da ponte, a ponte que era uma ponte tombada, né? O Ministério Público não concordava que ela fosse derrubada, né? Ou que construísse outra, me lembro. E aí a prefeitura, não, mas para reformar essa ponte é uma fortuna, né? E aí eu falei, bom, então vamos ver que ponte que é essa, né? No fim das contas, uma enxurrada levou a ponte, derrubou a ponte, né? E aí acabou com esse problema. A natureza resolveu. A natureza resolveu o problema porque sairia muito mais caro para o poder público fazer a reforma da ponte do que sairia. Mas fazer uma parede, não fizeram? Na verdade, porque as pessoas passavam e ela estava em risco, porque para não passar, para não usar a ponte, tinha que acrescentar algo em torno de 30, 40 quilômetros no trajeto das pessoas que usavam a ponte. E era um perigo que a ponte pudesse cair. E aí, então, como ninguém conseguia dar jeito, o que eu mandei fazer? O policial falou, doutor, a gente pode ficar de manhã lá à noite, não dá, é perigoso. Aí eu falei, então constrói um muro aí na ponte. E aí construiu um muro na entrada, um muro na saída, para que as pessoas não usassem a ponte, porque ela realmente tanto tinha risco de cair que caiu, né? E podia cair com alguém ali passando, mas aí a natureza resolveu o problema e derrubou a ponte. Nós tivemos um episódio também lá do Bolsão 7, ali do Jardim Nova República, em que a CDHU queria desalojar os moradores que estavam ali para construir conjunto habitacional. E eu falei, a situação está estranha, né? Porque eu conheço aquele lugar ali. Eu passo ali, eu já tinha ido visitar. E eu tinha esse hábito, né, de visitar os lugares na cidade para conhecer. Eu falei, vamos lá de novo. Aí peguei a polícia, fui lá de surpresa. Aí você chega lá, você encontra 3, 4 gerações da mesma família instaladas no local. E eu falei, com uma canetada aqui do gabinete, eu vou mandar essas pessoas saírem para onde, né? Eu falei, não vou. Aí chamamos todos, fizemos uma reunião no Tribunal do Júri com Prefeitura, Estado, tá? Conseguimos que as pessoas pudessem ser alojadas em locais, nesses programas habitacionais, para que não fossem despejadas ali de uma hora para outra, gerações que estavam há muito tempo lá. Cubatão teve caso, você sabe que, por coincidência, essa semana eu julguei um caso aqui em Santos, que eu usei até parte de uma decisão de Cubatão, porque você sabe que havia aquelas moradias em áreas de preservação ambiental, né? Que as pessoas eram processadas criminalmente. E eu falei, ninguém mora lá porque quer.
As pessoas vão lá por uma questão de vulnerabilidade social, as pessoas não têm onde ir. Elas moram ali porque elas precisam morar. Tem água, tem luz, tem tudo, o poder público dá tudo ali, e agora ela vai ser condenada criminalmente por ter ido morar ali. E eu absolvi essas pessoas, e essa semana aconteceu um caso aqui em Santos, na Vara Civil, tem que demolir a casa que está em área de preservação. Eu falei, peraí, essa pessoa está lá há muito tempo, tem água, tem luz, tem outras casas, é área de preservação? Tem que preservar? Tem, mas... E por que foram lá, deram água, luz e colocaram todas as... Então, aí eu fiz um negócio, você que é professor, eu cheguei lá para os estagiários, eu vou fazer um negócio aqui diferente. Não sei se tecnicamente é o mais adequado, mas o processo não existe aqui para impor barreiras, né? O processo não pode impedir a justiça. Eu sempre penso dessa forma. Então vamos dar uma sentença condicional aqui. Vai derrubar? Vai. Desde que coloque essa família num programa habitacional. Quando colocar ela num programa habitacional, aí então derruba o imóvel e libera a área para que ela possa ser regenerada. Eu acho que não dá para a gente não tentar fazer alguma justiça. E para fazer isso, a gente tem que conhecer a realidade, que às vezes o gabinete acaba deixando a gente muito preso. Né? Mas é assim, cara, eu não me canso de falar isso, não é porque eu estou na sua frente, porque eu falo na ausência também. Cara, é raro, né? Infelizmente, muitas vezes, processos são números. E o juiz quer se livrar de número. Isso na área civil, batedor na área de criminal, batedor de metas. Né? E assim, eu não conheço um magistrado que vai lá em loco para conversar com a família, para ver a ponte, para saber do que aconteceu. Ainda essa semana, eu conversava com os alunos que eles têm que fazer estágios. Uhum. E tem uma juíza que não permite que os alunos façam estágio. Eu falei, olha, fala com a coordenação do curso, para oficial diretor do fórum, para oficial OAB, se for o caso, oficia TJ. Eu só queria fazer uma pergunta para ela. Ela fez faculdade de Direito? Fez estágio, né? Aí os alunos ficam me olhando assim, tipo assim, que pergunta imbecil, né? Se ela é juiz, ela fez. Então, se ela fez Direito, ela teve que fazer o estágio, porque é obrigatório no Brasil. Não é algo da faculdade aqui de Santos. É do MEC. E ela fez estágio. Como agora ela não permite? Nós recebemos lá semanalmente, né? Agora, como eles têm que assistir a audiência, né? E a Vara Civil eu faço pouca audiência. Né? Então eu não recebo tantos estagiários como já recebi, mas eu faço questão de recebê-los, colocá-los próximos da mesa, cara, explicar o que está acontecendo. Aí eu dei o seu exemplo, né? Eu falei assim, olha só que engraçado, né? Essa juíza não recebe ninguém. E aí foram reclamar. Aí alguém superior dela, falar assim que quem entende vai entender, virou e falou assim, pô, mas tem outras varas. Aí eu falei, é a mesma coisa, eu sou secretário de turismo hoje em dia. Alguém vai na praia, tá poluída, eu falo, pô, mas vai em outra. Tem outras, né? Cara, eu não consigo acreditar na resposta das pessoas. Aí eu falei, o doutor Frederico, na porta dele está escrito, entre sem bater. Tá escrito, é o único lugar que está lá, entre sem bater. Aí tem uma aluna minha, eu não sei se ela é sua estagiária ainda, a Lígia. A Lígia não é mais. Não, pera, a Lígia que está na Unisantos. Na Unisantos, é minha estagiária, sim. 4º ano. Isso. Pode perguntar para ela é testemunha. Ainda eu falei assim, ó, doutor Frederico da 4ª Vara de Civil, está lá na sala dele, entre sem bater. Ele despacha por videoconferência, por Skype, o que for, recebe todo mundo. Uma vez eu presenciei lá uma audiência, entrou lá um cidadão, e aí você fez alguma pergunta para ele, e o cara foi meio rude, né? Pô, sei o que, tal. E aí eu fiquei meio assim, estranhei e tal, você mantendo a tua tranquilidade. Aí quando o cara saiu, eu até falei, caramba, o cara foi meio grosseiro. Pô, eu que já tô louco da vida aqui, se fosse eu, já ia dar, né, sei lá, um esporro nele, ia falar alguma coisa. Aí você falou, cara, é a educação dele. Eu não posso esperar que ele me chame de excelência, porque a educação que ele teve é essa, né? Então, eu acho que o juiz é isso, cara. Ele tem que ter a sabedoria para ter a tranquilidade sempre, porque ele está ali para julgar mesmo, né? Ser um imparcial e tá
A gente hoje tem um problema, essa coisa da meta e da automatização, né? A gente acaba entrando no modo automático, né? E esse é um perigo. Eu não fujo dessa minha responsabilidade, não. Às vezes eu me vejo também no modo automático e o processo hoje nem papel tem mais, né? Está na tela do computador. E a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Para não entrar nesse modo automático. Isso que às vezes a gente esquece que tem ali uma família, tem alguém que tem. Geralmente quem procura a justiça não procura porque está numa situação boa, né? Ela tem algum conflito que precisa resolver, na maioria das vezes. E a gente tem que entender e compreender essa situação. E é o que você falou também. O teu, que ainda não tem audiência, eu penso ser pior ainda, porque é tudo, entre aspas, papel. Papel. Às vezes, o processo entra, ele recebe uma sentença minha e eu nunca vi a parte. E não vou ver a parte. Porque a gente julga antecipado, não faz audiência, então eu nem sei quem é a parte. Então tem que tomar um cuidado enorme com isso. E há casos e casos. Claro, há casos que a gente consegue julgar ali com tranquilidade, porque a matéria é de direito só, mas a gente tem que tomar cuidado quando envolve fato, né? E precisa ouvir a pessoa, ouvir a testemunha. Por isso que as pessoas adoram, né? Eu também gosto, eu sou adepto do virtual, né? Mais adepto do virtual do que eu. Eu já era lá em 2013, quando comecei a atender os advogados por Skype. Mas a audiência, essa semana circulou aí um vídeo da testemunha que teria se escondido debaixo da mesa, né? Acho que era o réu mesmo, né? Acho que era o réu, né? Enquanto, enfim, se desenrolava a audiência. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a audiência virtual por conta dessa questão da incomunicabilidade, mas também porque a pessoa fica distante, né? Ela está do outro lado da tela. Sim. Ela não está aqui no olho como a gente está. Não, e na minha área criminal, nós sempre fomos contrários a isso, porque assim, é um complicador. Porque hoje em dia está sendo tudo virtual, mas muitas vezes híbrido, né? Eu não sei se eu fico com o juiz na sala de audiência e com o promotor, eu não sei se eu fico lá no presídio com ele. E aí a gente vê algumas situações onde, obviamente que é a exceção, sim, mas você vê o juiz passando pergunta para o promotor passando pergunta para o juiz, depois vira senador, né? Deputado, essas coisas, e assim, para o advogado criminalista realmente é muito difícil, né? Então, óbvio que é uma modernidade, evita a fuga de presídio e etc. A gente entende tudo isso, mas réu preso, eu acho que tem que ser um pouco diferente ainda, né? Mesmo com todos esses transtornos, tal, etc. Mas enfim, vamos voltar um pouco lá atrás. Queria saber como é que despertou essa tua vontade para o direito. Então, você sabe que eu acho que a grande maioria... Eu sou órfão no direito, né? Porque, na verdade, eu não tinha ninguém na família que tivesse feito direito, ou que fosse advogado, ou concurso público, nada disso. E aí, normalmente, acho que esses casos vêm de algum professor, né? E você conhece o Roberto Maia, foi juiz lá em Cubatão, foi meu professor aí durante uns 4 anos da faculdade. Eu fiz aqui também a Unisantos, né, a Católica. E ele era o Roberto é um exemplo de pessoa, né? Por sinal, por coincidência, você está no eleitoral e ele também, ele é TRE, né? Do TRE, exatamente. Ele fica lá reformando as minhas decisões agora. E aí ele dava aula para nós e chamou, olha, vocês podem ir lá assistir a audiência um dia. E eu saí de Santos, fui até Cubatão, porque eu falei, eu vou fazer o meu estágio lá. Porque ele é um cara que recebe bem os alunos, educadíssimo. E ali foi. Eu falei, isso que eu quero. E aí, mas isso já estava lá no 4º, 5º ano da faculdade, né? Não tinha essa noção quando comecei a faculdade. Quando despertou o interesse de fazer concurso. Exato. Mas aí você já queria magistratura, porque você foi procurador antes. Eu fui procurador em Cubatão, inclusive, né? Mas eu queria fazer a magistratura. A procuradoria era uma passagem enquanto eu estudava. Mas foi ali com o Maia que te despertou. Foi ali que despertou a questão do concurso. Talvez eu hoje, fazendo um olhar em retrospectiva, né, claro que é muito mais fácil, né? Sim. Mas eu teria aproveitado os primeiros anos da faculdade para me dedicar muito mais. Sim, certamente eu teria passado até mais rápido do que eu passei. Eu fui passar 2 anos depois de formado. Provavelmente eu tenho amigos de turma que passaram um concurso antes do meu,
porque realmente se dedicaram, estudaram antes. Sim. Então, essa é uma dica, né? Eu sei que quem está lá na faculdade hoje é difícil ter essa exata compreensão do quanto é importante aproveitar a aula, né? Só o amadurecimento, o tempo para a gente olhar para trás e falar, pô, eu poderia ter aproveitado muito aí, mais. Quando fui me dar conta, terminei a faculdade, aí tive que me dedicar. Você se formou em que ano? Eu me formei em 90. Eu terminei a faculdade em 97 e colei o grau, né? Me formei em 98. Comecei em 98, entrou na magistratura. Em 2000. 2000. Pô, já 24 anos, hein? Eu ia completar 25 no ano em que eu passei no concurso. E, cara, eu me lembro, depois, eu dando aula, aí você ia lá com o Fábio Taborda. Isso. Que hoje é juiz da Sexta Vara Civil. Por que ano será que era isso, hein? 2000, né? Eu passei no concurso em 2000. Foi quando você passou? Foi, logo que nós passamos. Nós passamos no mesmo concurso. O Fábio era da Unisanta, né? Da Unimes. Da Unimes, isso. O Fábio se formou na Unimes e nós passamos no mesmo concurso. E aí, então, isso foi 2000 entre 2000 e 2003, era esse período em que nós íamos nas faculdades para falar do concurso, falar da carreira. E era uma experiência muito legal, né? Muito legal, pô, todo mundo novinho lá. E eu me lembro, cara, mas assim, perfeito. Você e o Fábio lá, aí um dos dois, eu não lembro quem falava, e na época tinha uns funk lá, essas músicas que tem hoje em dia, né? E aí um de vocês falava, é igual a música de hoje, martela. Essa fase era minha, martela que um dia passa, né? E a verdade é essa, né? Você vai passar no concurso. A questão é o quanto você vai se dedicar para passar e o quanto vai demorar. Sim. Se você se dedicar com mais afinco, você vai passar rápido. Se você demorar, se você não se dedicar muito, vai demorar um pouco mais. Agora, se você não se dedicar nada, não vai passar. Sim. É tudo, como eu falo, é que eu uso a palavra treinamento. Isso aí. Né? O esporte é treinamento. Por mais talento que você tenha. Sim, por mais talento. Você vai aprimorar e melhorar. Né? O estudo é treinamento. Hoje eu dou aula de processo penal e prática. Prática, treinar as peças. Você tem que treinar, é treinamento para poder aprender. E estudar é a mesma coisa. Sim. Você aprende a estudar. Você começa estudando 15 minutos, meia hora e assim vai indo. Né? Eu brinco que chegou um momento em que eu não consegui, eu sentia falta de estudar. Né? Acho que da mesma forma que você sente falta de praticar uma atividade física quando você pratica com regularidade, eu sentia falta de estudar. Eu falei, às vezes eu estudava até sábado, né? Chegava domingo, ficava sem fazer nada. Eu falei, tem alguma coisa estranha aqui na minha vida que eu não estou estudando. O que eu sinto um pouco assim hoje, olhando para trás, é que infelizmente as gerações com essas tecnologias, com tantas informações, tanta notícia que a gente recebe durante o dia, acabam lendo muito menos. Né? Eu vejo que você é um cara que posta sempre livros, dá dicas. Eu também gosto de dar muitas dicas para os meus alunos. Ainda ontem falava para eles de um livro O Processo, de Franz Kafka, que é um... excelente, né? Bem bacana, né? Que o cara é perseguido e não sabe né, por que está sendo perseguido, como vai se defender, tal, etc. E hoje em dia, né, essa molecada... É muita informação, né? E ao mesmo tempo uma bagunça de informação. Pessoas, ela virou leitora de manchete, né? De rede social, de manchete mesmo. Isso, ela vê ali um negócio superficial, passa para outro. E vai. Infelizmente, essa é uma realidade, né? Tanto é que você vê que os anúncios publicitários têm sido trabalhados dessa forma. Não tem que te pegar nos primeiros 5 segundos, senão você já era. As mensagens mesmo de WhatsApp, tudo... Né? E as pessoas falando, não tenho tempo. Eu não sou desses que abominam aí o mundo virtual. Pelo contrário, acho que ele facilitou muito a nossa vida. E do mesmo jeito a gente tem excessos, né? E o segredo está sempre no meio, né? Se você souber ali ter uma certa ponderação no uso, de como usar, eu acho que a vida hoje está muito mais fácil do que era, principalmente se for pensar então para o estudante, o que ele tem acesso de conteúdo para ele poder aproveitar é um negócio impressionante, né? Hoje o cidadão faz um curso preparatório para concurso sem sair de casa, né? Sim. Ele tem que estar condicionado
A nossa geração não era essa, a nossa Não. geração é do presencial. A minha geração, quando eu subia e descia de ônibus fretado para fazer aula no curso preparatório em São Paulo. Então era todo dia, saía às 6 da manhã, voltava às 8 da noite. Então. Esse era o meu sistema para estudar. E essa nossa geração talvez não tenha o foco que hoje eles têm, que muitos ainda não têm. Né? Porque você tem que estar muito focado, muito condicionado para isso. E a magistratura, você acha que ajudou muito a essa tecnologia? A pandemia também foi um divisor de águas? Na verdade, a pandemia fez nós avançarmos significativamente. Você já usava bastante. Né? Mas acho que em geral com tudo, né? No judiciário, um avanço aí que talvez em 10 anos de uma normalidade nós não tivéssemos o que avançou por conta de uma necessidade que foi a pandemia, né? Hoje eu posso te garantir que eu consigo fazer da minha casa exatamente o que eu faço se tiver presencialmente lá no fórum. É absolutamente indiferente se eu estou em casa ou se eu estou lá presencialmente. O processo digital que você hoje consegue trabalhar e consultar de onde você estiver, isso é uma facilidade Sim, você incrível. pode estar viajando. Isso pode estar do outro lado do mundo, né? E trabalhando, e a forma de atendimento, mesmo a questão das audiências virtuais. Quanto tempo a gente perdia expedindo essas cartas precatórias para outros estados ou para outras cidades para poder ouvir a testemunha? E hoje ela manda um e-mail e a gente ouve ela no mesmo ato ali. Então a gente tem, eu acho que se for colocar ali na panela, é muita coisa positiva, mais até do que o negativo. Eu faço essa avaliação de que foi bastante positiva essa mudança. E a produção também, né? A produção aumentou significativamente, né? Precisa dar conta, né? Mas aumentou. Um desembargador amigo meu que ele comenta, né? Ele falou, eu ia lá para o tribunal, aí chegava lá, ia almoçar. Aí ia para a sessão, dava umas 4, 5 horas, parava para o café. Então julgava, sei lá, 2, 3 processos e tal. Com isso agora em casa você produz muito mais. Não, existem sessões hoje com 300 processos na pauta, né? E uma coisa que tem alongado demais também as sessões no segundo grau é a sustentação oral virtual, né? Porque aí o cidadão está lá em Ribeirão Preto e faz sustentação oral. Antes talvez ele não viesse de lá para fazer presencialmente em São Paulo. Isso aconteceu na maioria das sessões de julgamento. Né? Essa era uma demanda que muitos advogados questionavam, né? Ter uma sede do TJ em outra localidade, principalmente para esse exemplo que você deu, o pessoal. Isso, que se afastava, né? O profissional do exercício da atividade dele. Né? A oportunidade. Hoje em Brasília, né? Hoje o advogado consegue sustentar de São Paulo, do Rio de Janeiro, nos tribunais superiores em Brasília. Eu acho que esse acesso é bem-vindo. É o que você falou. Na hora de colocar na balança, tem os prós e os contras, tal. Uma das coisas que eu fico assim meio reticente que você falou agora é que nem esse número excessivo de processo na pauta. Também me preocupa um pouco. Por quê? E eu vou te dar a minha explicação e, obviamente, respeitando todos os posicionamentos contrários. Mas, por exemplo, você coloca 300 processos na pauta. Eu conheço os meus. Sim. Aí os outros eu vou acompanhando. Porque, assim, eu não consigo ter... O que acontece na prática é que há uma troca de votos antecipada, né? Então, se não for assim, infelizmente não vai funcionar. Então, o que eles fazem é uma troca de votos antecipadas e aí cada um sabe exatamente o que vai para a pauta. Obviamente tem uma assessoria, porque assim, o gabinete de qualquer, seja em São Paulo, seja em Brasília, seja no Rio, ele só vai funcionar se tiver uma assessoria boa, a grande maioria tem, e a assessoria faz ali o filtro do que está sendo julgado olha, esse caso aqui é melhor pensar e tirar para que seja discutido ali mais de forma detalhada. Uma coisa que eu acho interessante para o cidadão, para a sociedade, são algumas causas que ocorriam com uma certa frequência que hoje, né, não acontece mais, como, por exemplo, a prescrição. Né? Então, principalmente na área criminal, né, o processo demorar, aí, apesar que ainda existem alguns. Né?
principalmente Lure, que a prescrição é de 20 anos, é algo, né, maior, mas antigamente acontecia muito mais prescrição do que nos dias atuais, né? E hoje a gente tem essa, pelo menos aqui tem no crime também, mas falar mais do que eu estou acostumado, a questão das teses, né, que são fixadas e que uma tese serve para um número infindável de processos que dependeriam de uma solução caso a caso e que de alguma forma são resolvidas com a fixação de uma tese num recurso único que serve para vários casos, né? E você acha que outra novidade que surgiu aí, que eu também volta e meia escuto, você acha que a inteligência artificial vai influenciar? Você sabe que outro dia eu testei lá o chat GPT, né? A gente já convive com inteligência artificial, às vezes sem saber, né? Sim. Hoje quase todos, o WhatsApp tem, o Google tem, o tribunal tem o Teams da Microsoft, e ele tem lá um pesquisador de jurisprudência com inteligência artificial. Eu digito lá qual é o prazo de prescrição intercorrente e ele vai lá me dar uma tese, uma explicação sobre a prescrição intercorrente e sugere já acórdãos a respeito daquele tema. Ah, também? Também, é muito interessante. E aí você consegue ter uma noção boa. Mas eu testei o tal do chat GPT lá, olha, me faz uma sentença, cobrança de aluguel com revelia, 10 segundos estava a sentença pronta lá na tela. E é um negócio impressionante, né? Agora, não dá para não ter o olhar humano. Você não pode achar que ele pode te ajudar. Eu acho que a inteligência pode ajudar. Sim. E vai ajudar. Mas você precisa ter um olhar humano. Agora a preocupação é o cara que está lá, que não trabalha tanto, que tem que cumprir meta, e aí vai se socorrer disso daí. Esse é um ônus, um risco. É um risco. Eu acho que esse é um risco que já existe hoje, né? Com o Ctrl+C, Ctrl+V, né? Todo mundo hoje tem a pastinha de modelos, né? Aí, às vezes, eu já posso te contar uma história comigo aqui, quando cheguei aqui em Santos. A gente tem no Marítimo, né, o que a gente chama de cobrança de sobreestadia, que é a demurrage, né? Tem um nome bonito. Aí eu olhei o processo na capa lá, eu vi as partes, eu vi lá, geralmente vem o tema, né, demurrage. Falei, isso aqui é sentença de demurrage. Eu olhei, era revelia. Falei, estampei lá, coloquei lá o modelão de sentença de demurrage. Na fase de execução, e olha só, o tribunal confirmou como se fosse demurrage. Lá na fase de execução, um advogado percebeu que não era demurrage. Tinha tratado de um tema completamente diferente do que era o do processo, que era cobrança de armazenagem. Isso é um risco que nós corremos. O volume leva... Eu brinco que é a tal da linha de produção, né? Você fabrica uma Ferrari e a chance de você ter um recall na Ferrari é mínimo. Por quê? Porque é aquela coisa artesanal. Sim. Agora, se você fabrica... um Gol, né? Fabricar 1000... Você imagina a diferença que é na fabricação, na automatização, e a chance de ter um erro na fabricação é muito maior. Então, o processo é assim, né? O despejo de falta de pagamento, a cobrança de condomínio, esses casos eles acabam indo na linha de produção do Gol. Há casos como esse que eu te falei agora da ação civil pública ambiental, que eles entram na linha de produção da Ferrari. E, então, se não for assim, a gente não consegue fazer funcionar. Eu recebo 120 processos novos por mês. Significa que eu tenho que sentenciar 120 processos no final do mês, porque senão a conta não fecha. Sim. Senão vai virando bola de neve. Vai virando uma bola de neve, exato. Cara, e outra coisa assim que eu vejo muito bacana em você sempre vai inovando, né? Um negócio que eu, pelo menos na minha percepção, posso estar enganado, mas de um tempo para cá também você começou a ter um viés, um olhar bem bacana do que você falou agora do direito marítimo, né? Nós tivemos aí, quando eu vim para cá, para Santos, em 2012, o direito marítimo ele era tratado nas 12 varas cíveis, né? Então qualquer causa que envolvesse esse tema era distribuído entre 12 juízes. Nós percebemos que havia uma necessidade de uma especialização nessa matéria, porque ela é muito diferente, ela exige um conhecimento específico, e é como a falência, a recuperação judicial, como a propriedade intelectual, são questões que exigem uma especialidade, né?
E aí fomos trabalhando, parceria com a OAB. A OAB foi parceira aí nesse projeto. E nós completamos um ano agora, 27 de novembro. O Núcleo Especializado de Direito Marítimo é o primeiro no país. Nós somos 3 juízes que só julgamos no estado inteiro essa matéria. Mas em primeira instância ou grau de recurso? Só em primeira instância. A gente recebe o processo no início, toca ele até o final. Então, as iniciais são distribuídas para onde? Para o núcleo especializado. Aí, dentro do núcleo, ela é subdistribuída entre os 3 juízes. Quem são? Somos eu, da 4ª Vara, a doutora Regiane, que é da 9ª Cível, e o doutor Gustavo Lousada, da 3ª Vara Cível. Ah, o Gustavinho está nessa Gustavo também? está nessa também. Que legal. O Gustavinho, gente boa demais. Jogava bola com a gente lá também, viu? Bom jogador. Bom jogador. E o menino dele aí superou o pai. Não é como você. Aí não, mas né? é um bom jogador. Bom jogador. Ele era voluntarioso, né? Voluntarioso. Ele jogava com a gente lá na OAB, no Morro. No Morro, né? Lá no Morro tinha um futebol legal e tal. Nós jogamos algumas vezes também, né? Sim. Mas você sabe que o interessante aí do núcleo é que como ele é 100% virtual, ele não tem não tem uma instalação física. Ele tem funcionários de forma remota, os processos são todos digitais, isso nos permite ter competência no estado inteiro. Porque às vezes as pessoas acham que a matéria ela fica restrita onde tem água, né? Sim. Então é só Santos que tem essa matéria. Não. A gente tem cidades do interior que têm empresas que, de alguma forma, se relacionam com o direito marítimo, terminais alfandegados, portos secos. Então, essas questões, elas acabam... Tudo demandando aqui. Tudo demandando aqui. E, por coincidência, os 3 juízes daqui também. Aí foi, na hora da seleção, foi um edital que o tribunal abriu para selecionar os juízes, mas o tribunal colocou que apenas juízes de Santos podiam participar. Porque você imagina que se você criar um núcleo especializado, por exemplo, do agronegócio, eu não me sinto preparado para atuar nesse núcleo. Você teria que restringir as cidades do interior que tratem da matéria. Em grau de recurso tem câmara específica ou não? Aí é distribuído normalmente. Mas essa é uma luta que nós estamos, né? É uma tendência, né? Porque não faz sentido, né? E a distribuição igual entre os 3? E vem muito processo? A gente tem uma distribuição de uma vara cível. Nós temos hoje aí entre 90 a 100 processos novos por mês. Para cada um? Não. Para o núcleo. Pro núcleo. E aí a diferença da vara normal é que nós somos em 3, né? Então, a grande questão, Bona, é o seguinte. Há processos simples, mas há outros que são muito complexos. E aí não dá para você... Você tem que ficar, às vezes... se debruçar de uma forma especial. 2 meses com o processo para poder resolver, porque não é simples, né? E a gente tem grandes escritórios de direito marítimo, né? Sim. Direito aqui na nossa cidade, grandes amigos meus. E a gente está tendo até no dia de hoje um evento grande. Em Brasília, né? Em Brasília, do pessoal aqui da tribuna, né? Do meu grande amigo Maxwell, que é outro cara que acha que é um excelente jogador. Ele é muito bom jogador, mas não é excelente como ele acha. Esse daí, rapaz, é uma resenha no futebol. Ele é demais. E o Fabiano, que é nosso amigo também, que grava aqui o podcast dele. O Fabiano também jogava bem pra caramba. Não sei se você... Eu lembro. Eu estudei com o Fabiano desde a 4ª série no Colégio Santista, né? Então, eu lembro do Fabiano. Na época ele era magrinho, né? Agora ele tá um pouco mais pesado. Mas o Maxwell também era do Marista, não era? Era também. Então. É que o Maxwell é mais novo, né? E eles estão lá hoje, gravando lá em Brasília. Pra você ver como o negócio ganha o corpo, né? Sim. A tribuna também essa questão do Porto e Santos, se você somar 5 portos, os 5 segundos maiores portos do país, não dá o Porto de Santos. O Porto de Santos é o maior da América Latina e a gente já tive a oportunidade de visitar terminais, visitar o canal do Porto, a autoridade portuária, fazer aquilo que eu fazia em Cubatão aqui no Porto. E realmente o tamanho do Porto de Santos é um negócio impressionante, né? A gente tem que estar sempre discutindo porque a importância que ele tem para a cidade e para o país é um negócio impressionante. E são poucos ainda os escritórios, né, de direito marítimo. Geralmente você vê que é uma oportunidade que essa galera mais nova tem, né? Sim. São poucos os escritórios mesmo. Geralmente eles estão concentrados no Rio e aqui em Santos, né? Aqui em Santos tem um histórico de grandes profissionais da advocacia na área maritimista.
E vocês recebem muita coisa aí do pessoal do Rio? A gente tem recebido agora bastante competências que eram lá, ações que eram distribuídas no Rio de Janeiro, agora estão sendo distribuídas aqui no núcleo também. E de Itajaí também, que é um polo importante, portuário, né? A gente tem recebido também várias ações de Itajaí, porque as partes existe o chamado eleição de foro, né? Em que, para quem às vezes não é da área, não entende, né? Sim. Você pode escolher o lugar onde você quer que a sua ação tramite. E o núcleo tem sido escolhido. E um processo desse tramita digital. Mas célere? Sim, bastante célere. Era outro, eles usam outro sistema, né? Agora o tribunal vai unificar, o sistema que Santa Catarina usa vai ser o mesmo aqui do Tribunal de São Paulo. Então o SAGE vai sair, né, e vai dar lugar ao EPROC. O EPROC é o mesmo sistema que o Poder Judiciário de Santa Catarina usa. E comparando com o processo da área civil, é o mesmo tempo? Ou o do marítimo? É. Se for uma ação simples, por exemplo, a cobrança da demurrage, ela é rapidíssima. Agora, outro dia teve uma questão lá envolvendo uma taxa portuária que é cobrada, uma briga entre terminal portuário, que é o que tem o cais ali na água, e o terminal retroportuário, que é o que fica mais para dentro aqui, né, da terra, sem acesso à água. Uma questão milionária. Essa daí eu tive que ficar com o processo de 2 meses para dar a sentença, né? Fora o tempo de tramitação dele. Nós fizemos até uma audiência pública em primeiro grau, que não é comum. Geralmente essas audiências públicas elas são mais comuns nos tribunais superiores, mas nós fizemos uma audiência para ouvir os especialistas, para ouvir aqueles que podem contribuir para a decisão. Foi um processo que realmente demorou, mas era uma demora necessária. É porque é algo muito específico, né? Muito. É como eu falei, é uma área que os universitários, com certeza. Porque se a gente for ver, os escritórios hoje devem ser os mesmos, que já tem algum... A Unimes tem a cadeira, né? 20 anos, tem. A Unimes tem a cadeira, a Unisanta eu acho que tem também. Eu acho que a Unisantos também está com direito marítimo. E a Unisantos eu sei que tem um curso de pós-graduação, eu não sei se ela tem na grade, né? Tem, que é o Rodrigo Zanetti. O Rodrigo Zanetti coordena a pós-graduação. Coordena a pós-graduação. E os escritórios, né? Acho que são os escritórios, poucos escritórios em Santos, então é uma área que dá para crescer bastante ainda, né? Sim, precisa ter especialização, né? Sim, sim. A pessoa precisa ter esse foco e perceber qual é a área que... Uma das poucas pós que sempre lota e sempre tem todo ano é essa daí do Rodrigo Zanetti. Ela é muito boa, né? Porque ela envolve marítimo, portuário, e o Rodrigo leva o pessoal também para fazer visitas técnicas em terminal, no porto. Então, acho que isso realmente, conhecer a prática é muito interessante. Legal, bacana. Fred, estamos chegando aí ao nosso final. E o nosso tricolor? Eu vou te falar, eu consegui fazer meus filhos torcerem para o São Paulo, né? Mas está difícil de... manter. O São Paulo não ter ajudado, né? E eles são quantos anos? Você tem gêmeos, Tem né? os gêmeos, eles têm 14 anos. Mas eles lembro, são mais fanáticos do que eu hoje. Um dia desse, você foi com eles aonde? Foi em Minas? Nós fomos ver a final da Supercopa, ganhamos lá do Palmeiras. São Paulo e Palmeiras, né? Eu lembro, pênalti. você lá. Nós fomos no Mineirão ver lá. E foi o primeiro título. Na verdade, eles viram o título da Copa do Brasil, né, de 23, mas pela televisão. E depois acabaram vendo esse lá da Supercopa. Os meus dois também são São Paulino. Ou eles são mais fanáticos do que eu. Muito mais fanáticos do que eu. Um tem o Pedro, o mais velho, está com 24. O Gabriel está com 21. Pô, esse jogo, hoje acho que tem 9h30, né? Esse jogo das 9h30, para mim, esquece. Eu já não vejo mais, faz tempo o jogo de 9h30 da noite. Pô, também à meia-noite, né? Pô, não dá. Você sabe que um dia desse, cara, porque eu tô virando no São Paulino fajuto. São Paulo e Botafogo, na hora dos pênaltis eu dormi. Não. Eu tava viajando, tava no avião indo para Vitória, pousei, já acessei lá, tava perdendo, né? Aí quando pousou já tinha empatado. Eu falei, pô, agora vai, né? E aí fiquei vendo... Foi no finalzinho que empatou, né? Fiquei vendo lá, putz. Nos pênaltis. Mas o Botafogo tá jogando bem, hein, cara? Não, o Botafogo, eu falei pros meninos, o Botafogo, acho eu, era mais time e merecia passar. Sim, eu mas também o São falei Paulo a mesma coisa podia ter ganho aquele jogo. Mas eu não sei se merecia. Pô, foi um massacre do Botafogo contra o São Paulo, né, cara? O primeiro jogo, assim, foi um massacre.
E o segundo, o São Paulo jogou bem, mas aí o Botafogo soube manter e tal. Eu gosto muito, sabe, de justiça assim, no futebol. Não gosto de ganhar roubado, com a mão e tal. Eu gosto do futebol arte. Eu prefiro a seleção de 82, não sei se você se lembra que é mais novo, do que a seleção de 94. Não tem comparação, né? Uma foi campeão, a outra não. Mas, por exemplo, tem time que foi tetracampeão aí. O Corinthians ganhava de 1-0, 1-0, 0-0, 1-0, tetracampeão paulista. Mas assim, um futebol feio, né? Retranqueiro. Então eu falei para meus filhos, acho que foi justo o Botafogo ganhar. Não, em termos de justiça, sem dúvida, né? O Botafogo tá jogando bem pra caramba, então acho que... Mas vamos continuar com o Tricolor, não vamos desistir. Eu continuo sempre aí também. Meu pai também, o meu pai é fanático, meu pai fica bravo. Aí minha mãe fala, não vai falar com mais ninguém hoje. Tá? Eu não, eu tô um São Paulino meu fajuto. Eu não perco mais meu tempo também. Eu também. Nem de estádio, assim, já... Eu vou hoje porque eles me pedem, né? E mesmo assim a gente tem que, infelizmente, escolher o jogo. Um jogo mais tranquilo e tal. Esse para ir lá foi uma operação de guerra para ir nesse jogo aí. Mas olha, eu até me surpreendi com a organização lá em Minas Gerais. Porque lá era torcida mista, não era? Torcida mista. E não deu confusão? Foi tranquilo? Graças a Deus não, a gente chegou cedo, mas os acessos eram separados e o estádio também... não ficou a torcida junto? Não, igual você não conseguia passar a entrada só de São Paulino, a entrada só de palmeirense, e havia lá um impedimento em volta do estádio mesmo, fora, você triste não conseguia. Isso, né, cara? Triste, muito triste. Eu me lembro, a última vez que eu fui com meus filhos, cara, eu fui no Morumbi, aí tava chegando a torcida independente. E aí fica ali mó tempão, aquele tumulto todo. Falei, vamos dar a volta no campo e a gente entra. Só que eu nunca tinha dado a volta a pé pelo Morumbi. É muito grande, enorme. Aí dei mó volta com ele, cara, uns 20 minutos andando com os moleques, já grande. Cara, no que eu chego aqui pertinho do meu portão, a torcida do Grêmio. Cara, devia ter, sei lá, uns 200 caras. Aí eu, com os moleques assim, falei, meu Deus do céu, ferrou. Aí, cara, tinha um cara monstro, sem camisa. Aquele que tem o símbolo tatuado, né? Cara, ele foi o primeiro cara que eu encontrei. Aí no que o cara me viu, ele falou assim, por ali pelo cantinho, dá pra passar ali pra torcida do São Paulo. Tem cara, gente foi boa, o cara né? mais educado. Mas ele sem camisa assim, eu fiquei desesperado. Abracei os moleques assim, eles já fecharam o casaco. Aí ele, pode ir por aqui pelo cantinho. Passei, cara, de boa. Eu proíbo eles vão com a camisa guardada. A camisa só põe na hora que tá dentro do estádio. Mas você vê... É uma pena. Você sabe, o último, lembrando de Cubatão, fizemos uma audiência lá de uma briga de torcidas na Anchieta, e torcida do Santos, né? E aí, aquela confusão toda na audiência, os caras tudo presos. Bom, esse é o réu que tá... como é que o senhor sabe? Não, porque ele tem um símbolo do Santos tatuado. Eu falei, tira a camisa aí. Aí o cara tirou a camisa, mas não era que tinha o símbolo aqui do lado, não. O cara tinha o peito inteiro aqui, a barriga, tudo, um símbolo enorme do Santos aqui. Eu falei, não tem nem como dizer que não é, né? Mas esses caras são... Você vê, rapidinho também, eu lembrei mais duas aqui, bem rápida. Uma vez, me ligaram de São Paulo, um amigo meu, para você defender um cara. Era um cara da torcida do Corinthians, o Corinthians que me pagou para defender o cara que ele brigou num jogo aqui da Portuguesa Santista. Tá vendo? Aí você vê o clube mesmo incentiva, né? que pagou. Mas aqui agora não é nada de briga, nada de confusão. Aqui eu quero mandar um abraço para a galera da Sangue Jovem. A Sangue Jovem, cara, ano que vem vai homenagear São Vicente no carnaval daqui de Santos. Que legal. Né? Aí o primeiro dia eu recebo os caras tudo uns monstros lá. Patola, que é o presidente da Sangue Jovem, Adriano Imperador, Alex, tudo, viraram meus amigos, gente finíssima. Aí os caras lá, tudo grandão, camisa do Santos, eu falei, o prefeito nomeou uma comissão de carnaval, eu estou na comissão, mas deixa eu falar duas coisas para vocês, já logo no primeiro dia. Aqui em Santos, eu torço para a União Imperial. E outra coisa, eu sou São Paulino. Acabou com... Então, para ficar claro, porque senão vocês vão na internet... Transparência, né? Então, transparência. Dá para a gente seguir assim, os caras, dá. Domingo agora teve 1 ano da inauguração do Pier do Pelé, cara, fiquei no meio lá da Sangue Jovem,
Os caras me tratam super Pô, bem. você sabe, Bono, eu acho que eles têm um poder assim de arregimentar, porque o futebol move paixão, né? Sim. E eu acho que eles têm uma possibilidade de fazer um trabalho tão interessante aí dessas torcidas organizadas, porque o poder que eles têm de arregimentar as pessoas por causa da paixão do clube é um negócio impressionante. Acho que eles podiam canalizar, você vê, essa possibilidade de na escola de samba, de homenagear São Vicente. Sim. Um negócio muito legal, né? Muito legal. Fica um abraço para eles aí, os caras gente fina. Fred, obrigado, meu irmão. Não tenho nem como te agradecer. Você é uma inspiração para os meus alunos, para essa geração mais nova, o modo de você agir, como você atende os advogados, o ser humano que você é, se preocupar com as pessoas, em loco verificar. Então, cara, meu respeito, a minha admiração por você. Portas abertas aqui, a faculdade, pode ter certeza que eu vou estar sempre te olhando, te elogiando e te aplaudindo, porque você merece, cara. Não, eu que agradeço a oportunidade, convidar o pessoal para seguir também aí o Fred Messias 75, né, para ver se eu chego lá nos 17 mil. Teu Instagram como que é? Arroba Fred Messias 75. Legal. Tem o teu canal no YouTube também? Não, o YouTube eu deu uma parada? Eu parei com o canal do YouTube. O tribunal disse que não era atividade de magistério e aí então eu não ganhava nada, ele era totalmente gratuito, né? Não Sim, tinha... você dava umas aulas. Ele não legais. era monetizado, não era nada, o tribunal entendeu que não era propriamente atividade de magistério, quem é juiz só pode, né? Sim. Exercer atividade de magistério, então eu, Deu para não parada. criar problema, eu dei lá uma Mas parada. Arroba Fred Messias 75. Legal, beleza, é isso aí. Segue aí, Fred, obrigado uma vez mais. Gente, vamos encerrando por aqui, Resenha do Bona. Com certeza um programa bem bacana. Peço que todos assistam, se inscreve lá. youtube.com/@Resenha do Bona. Sempre esse papo descontraído. Hoje com o Dr. Frederico Messias, juiz da 4ª Vara Civil de Santos. Gente, valeu, obrigado. Até a próxima terça. Valeu!